Olá, olá, meus amigos da Verbo Jurídico, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Jurisprudência em Pauta. Episódio de número 103, comentários ao informativo 1181 do Supremo Tribunal Federal. Eu sou Vinícius Opponi, promotor de justiça aqui no estado de Santa Catarina, seu professor de Direito Constitucional, Direito Eleitoral, Direitos Humanos aqui pela Verbo e que conduz este nosso projeto de estudo semanal de jurisprudência ou Jurisprudência em Pauta. Turminha, estamos dando seguimento aos nossos encontros, tivemos uma pequena intercorrência na disponibilidade de uma das aulas que eu gravei regularmente para vocês. Na semana passada, o episódio número 102 acabou saindo com uma semana de delay por conta de problemas na transmissão da aula que eu havia gravado no YouTube. Então a gente acabou tendo mais uma semaninha de intervalo aí de janela para vocês, tá bom? Eu continuo aqui à disposição de todos vocês. Contem comigo, usem das minhas redes sociais para entrar em contato comigo, ter notícias sobre as aulas, acompanhem as nossas notícias ali, né? Eu sempre anuncio nas redes sociais os encontros aqui do Jurisprudência em Pauta e a gente vai trabalhar com esse informativo importante, vários julgados relevantes para o seu estudo, tá bom? Vamos organizar o nosso setup aqui. Eu vou já me colocar no cantinho da sua tela para a gente poder começar a trabalhar. Ficam aí as redes sociais à disposição de vocês. A gente está no episódio de número 103, comentários ao informativo 1181. A gente vai estudar todos os julgamentos noticiados nesse informativo, tá bom? São 4, é o ponto médio, né? 4, 5 julgados o Supremo tem soltado em seus informativos, tirando aqueles que são excepcionais, que saem 6, 7, que eu tenho que dar uma filtrada. Aqui a gente vai conseguir trabalhar com todos. Fechado? Vamos lá, turminha. Vamos começar a trabalhar com um julgado bem interessante, um julgado diferente, um tema bastante caro para as bancas de concurso, tanto em constitucional como administrativo, direito financeiro também dá para explorar esse julgamento aqui, tá bom? Então, julgado de um tema relevante, vocês vão ver, é discussão sobre Tribunal de Contas, controle interno, controle externo, as bancas adoram esse tema. Um julgado que tem facetas importantes para constitucional e para direito administrativo e também para direito financeiro, se a gente apertar. Fechado? ADI 5705, ADI 5705, e tem uma questão preliminar aqui de ordem processual que eu vou expor para vocês, que não saiu no informativo, porque não tem saído mais, infelizmente, né? Mas uma questão preliminar tchutchuquinha para FGV fazer bagunça na sua prova, tá bom? Vamos começar aqui então. Então a gente tem nessa ADI 5705 como objeto a disposição basicamente desse artigo 61, inciso 1º, de uma lei complementar aqui do meu estado de Santa Catarina, a lei complementar 202 de 2000 de Santa Catarina. Então, lá no artigo 61, diz o seguinte, é uma lei que versa sobre o Tribunal de Contas e o sistema de controle externo e a relação do sistema de controle externo via Tribunal de Contas com o controle interno dos poderes. Então, olha lá. No apoio ao controle externo, os órgãos integrantes do sistema de controle interno deverão exercer, dentre outras, as seguintes atividades. Inciso 1º. Organizar e executar, por iniciativa própria, aí começa o problema, ou por determinação do Tribunal de Contas do Estado, uma programação de auditorias contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, ou seja, dentro do alcance do controle interno, enviando ao Tribunal de Contas os respectivos relatórios. Então, veja, nós estamos falando, a gente vai revisar tudo isso daqui um pouquinho, né? Mas nós estamos diante de uma lei complementar estadual que, ao versar sobre o sistema de controle no âmbito desse estado, no estado de Santa Catarina, trouxe uma interação entre controle externo, viabilizado pelo Legislativo e, em especial, pelo Tribunal de Contas, e os mecanismos, os órgãos integrantes do controle interno, dizendo o seguinte, órgãos integrantes do controle interno, vocês devem apoiar o exercício do controle externo. E, ao fazê-lo,
vocês vão ter que, por iniciativa própria, tocar uma programação de auditorias, organizar e executar por iniciativa própria de cada mecanismo de controle externo, faz aí suas auditorias, até aqui tudo bem, mas pode vir determinação do Tribunal de Contas para vocês organizarem e executar essas auditorias. E tudo isso que vocês fizerem, seja por iniciativa própria, seja atendendo a essa determinação do Tribunal de Contas, você vai ter que enviar para o tribunal os respectivos relatórios. Então, em síntese, olha só, a lei traz o comando para que uma estrutura de controle interno, por exemplo, uma controladoria do Estado, de uma prefeitura, receba a determinação do Tribunal de Contas do Estado para organizar e executar um determinado ato de controle, uma auditoria contábil, por exemplo. Aí onde que se instala o problema? Instala-se o problema na medida em que o Tribunal de Contas é um órgão autônomo, vinculado organicamente ao Poder Legislativo. E essa lei complementar está dando poder para que esse órgão, Tribunal de Contas, dê ordem, comandos obrigatórios, impositivos, para organismos integrantes do sistema de controle interno, inclusive aquele que tem lá dentro do Executivo, dentro do Judiciário, dentro do Ministério Público, dentro da Defensoria Pública. Agora imagina lá a Controladoria Geral do Estado recebendo determinação do Tribunal de Contas para fazer a auditoria. E essa formatação vinda dessa legislação incorre em alguns problemas que foram aventados nessa DI 5705. Então a gente tem um primeiro grande problema, que é uma violação ao princípio da separação dos poderes, essa confusão que se fez, né, via interação do sistema de controle externo e controle interno, e também um problema relativo ao desenho constitucional do sistema de controle interno e externo. O que eu quero dizer com isso? A Constituição Federal de 88, alinha algumas perspectivas de interação entre controle externo e controle interno. E o que se vai questionar nessa ADI é se esse desenho aqui, trazido pela lei complementar estadual, está ou não de acordo com o desenho constitucional, com aquelas diretrizes, aquelas referências de interação entre controle externo e controle interno que existe na Constituição Federal. Tá bom? Então esse é o nosso problema constitucional. Veja que é um problema constitucional um pouquinho mais intrincado. A gente precisa ir para dentro do texto da Constituição Federal, entender os meandros do funcionamento do Tribunal de Contas, entender a interface que o Tribunal de Contas faz com o mecanismo de controle interno. E para tudo isso, para a gente poder ter isso um pouco mais vivo na memória de vocês, a gente vai, claro, fazer algumas revisões, tá bom? Turminha, estou gravando essa aula no dia 7 de setembro, né? E lá fora, na beira-mar, aqui de Florianópolis, corre uma grande manifestação, como tem sido típico dos nossos dias 7 de setembro. Então, eu creio que o meu mecanismo de microfone está conseguindo blindar os ruídos externos, não sei, né? Por exemplo, agora, escutaram? Não sei se o microfone está blindando ou não, mas minha orelha não está blindando, então eu escuto esse barulho, e esses barulhos costumam atrapalhar um pouquinho meu raciocínio. Então se eu der uma pequena travadinha, não é delay no YouTube, não é a sua internet que está travando, não, é o professor que está travando com o barulho, tá bom? Eu só estou compartilhando isso com vocês, estou gravando aqui em pleno domingão, né? Tentei começar um pouco mais cedo, mas já estamos aí em horário de manifestação que está correndo aqui do lado de fora de casa. Então vamos lá. De todo modo, vamos fazer barulho dentro do direito constitucional, que é o que nos importa aqui. Meus amigos, se você nunca estudou o que eu vou falar agora, fica tranquilo, porque provavelmente ninguém nunca te explicou isso com a lógica e a clareza que eu vou tentar te explicar aqui. Esse é um tema meio sonegado, constitucional, deixa para o administrativo, que deixa para o financeiro, que deixa para o constitucional, e ninguém nunca te explica isso de maneira adequada. Meus caros, olha só que ideia interessante, meus amigos. Precisamos entender que a Constituição Federal, ainda que de maneira um pouco assistemática, colocou de pé um verdadeiro sistema de controle do Estado brasileiro. E a premissa fundamental para a existência desse sistema de controle está na forma de governo que nós adotamos. Olha que ideia bonita. A Constituição Federal de 88 adotou a República como a nossa forma de governo.
E uma das características básicas de uma república é justamente a existência de mecanismos de responsabilização dos governantes, ou, de um modo geral, de todos aqueles que, direto ou indiretamente, versam sobre a coisa pública. Então, deste predicado da forma republicana de governo, resulta a necessidade de um sistema de controle. O Estado se autocontrolando, o Estado tendo mecanismos de controle para poder identificar desvios, ilegalidades e corrigi-los. E, se houver base, responsabilizar aquele agente público ou até aquele agente privado que está manuseando o recurso público que deu causa a essas ilegalidades, a esses desvios. Fechado? Então vamos olhar para as linhas gerais do sistema que a Constituição Federal estruturou para articular esses mecanismos de controle. Então a gente tem, grosso modo, 3 braços à disposição do controle do Estado brasileiro e dos agentes públicos. O primeiro braço, o primeiro mecanismo é o de controle interno de cada poder. Então a gente tem, com base na previsão do artigo 74 da Constituição Federal, que eu sugiro que você faça a leitura depois, nós temos a perspectiva, ou melhor, o comando constitucional, para que cada poder tenha o seu mecanismo de controle interno. O controle interno, eu gosto de pensar assim, a doutrina não fala isso, sou eu que estou te falando, é uma espécie de autotutela ampliada. Sabe aquele poder-dever que todo segmento da administração pública tem de olhar para os seus erros e corrigi-los, anular atos ilegais, fazer o controle dentro de casa? Nada mais é do que o grande fundamento do controle interno. Então é preciso ter uma estrutura dentro de cada poder com a finalidade precípua de olhar para aquilo que o restante da estrutura do poder faz e identificar erros, identificar problemas, identificar desvios e corrigi-los. Fazer o controle interno, cuidar, cada poder cuidando do seu próprio quadrado. Todo mundo quer acertar, mas se alguém errar, tem que ter algum chato dentro de casa, fiscalizando os demais e dizendo, tá errado esse ato aqui, vamos corrigir esse processo aqui. É isso que existe, é nisto que consiste o controle interno. Por isso é que existem dentro de cada poder órgãos como a controladoria, né? A controladoria, ou o próprio sistema de controle interno, às vezes chama controladoria, às vezes chama controle interno, às vezes chama auditoria, enfim, os nomes variam, todos eles nada mais são do que formas de dar vazão a esse dever constitucional constante do artigo 74 de controle interno. Esse é o primeiro braço. O segundo braço é o braço talvez mais famoso, mais conhecido, é o mecanismo de controle externo. Olha só que interessante. Pessoal, perdão. Veja, a Constituição Federal elencou ou elegeu o poder legislativo como o poder que tem como função precípua fazer o controle dentro do Estado brasileiro. Por conta da maior base democrática que está na formação, que a gente encontra na formação do Poder Legislativo, já que os membros do Legislativo são eleitos pelo povo, a Constituição Federal elegeu o Poder Legislativo e a ele conferiu a função precípua de fazer controle dos demais poderes. Então, no direito brasileiro, o Poder Legislativo tem 2 grandes funções precípuas. O legislar, a função legislativa, a função legiferante, e também o controlar. A função de controle é uma função precípua, típica do nosso legislativo. Isso não significa que apenas o legislativo faz controle. A gente já viu que existe a perspectiva de controle interno e a gente vê também em outros momentos, né, que há uma instituição que também desempenha uma função de controle importante, que é o Ministério Público. Mas nesse desenho maior que eu estou trazendo para vocês, o segundo grande mecanismo de controle é o controle externo, que foi colocado como uma atribuição precípua do Poder Legislativo. Agora, cuidado com tudo que eu vou falar desse ponto em diante. Nesse contexto constitucional do controle externo, dentro do Legislativo, a Constituição Federal deu ao Legislativo, agregou ao Legislativo a atividade
ou a perspectiva de um suporte vindo de um ente especial, que são os tribunais de contas. Então, para que o Poder Legislativo possa desempenhar essa sua função de controle externo de maneira mais adequada, de maneira mais completa, especialmente considerando-se a especificidade, a tecnicidade da atividade de controle, agregou-se na estrutura do Legislativo a instituição do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, meus amigos, é uma instituição constitucionalmente muito peculiar. Por quê, meus caros? Quando a gente olha para a topografia dos tribunais de contas, quando a gente vai lá para o índice da Constituição, e a gente identifica o Tribunal de Contas como uma espécie de órgão auxiliar do Legislativo. Auxiliar na medida em que ele auxilia o Legislativo a fazer isso, o controle externo. Todavia, especialmente na realidade pós-Constituição de 88, e muito embora essa opção topográfica do nosso Constituinte de colocar lá o Tribunal de Contas dentro do regramento do Legislativo, o Supremo Tribunal Federal e a doutrina começou a enxergar, ou tem enxergado o Tribunal de Contas de uma maneira diferente. Sim, o Tribunal de Contas tem o seu vínculo, a sua relação com o Poder Legislativo, mas, considerando-se a relevância das funções exercidas pelo Tribunal de Contas, esse organismo, o Tribunal de Contas, tem sido identificado como um órgão constitucionalmente autônomo. O que a gente quer dizer com isso? O Tribunal de Contas como um órgão constitucionalmente autônomo. A gente quer dizer basicamente o seguinte: de fato, o Tribunal de Contas, em alguns momentos, vai trabalhar como um órgão de auxílio ao Legislativo. Tem algumas atividades de controle externo que o Legislativo é quem tem a caneta na mão, é ele que vai decidir, e o Tribunal de Contas vem para a história para municiar, para subsidiar, para auxiliar o Legislativo no exercício de uma determinada função. Isso acontece de maneira bem didática nas hipóteses de julgamento ou prestação e julgamento das contas do chefe do Executivo. O chefe do Executivo tem que prestar contas anualmente ao Legislativo, e quem julga essas contas, aprova ou desaprova, é o Legislativo. Mas essa deliberação do Legislativo sempre vai contar com um parecer prévio do Tribunal de Contas, que não é vinculativo. O Tribunal de Contas pode falar: olha, as contas do prefeito não estão legais, nosso parecer é pela desaprovação. A Câmara dos Vereadores vai lá e chega lá e decide: não, eu vou aprovar isso daqui. Sem nenhum problema. Está dentro das possibilidades do exercício dessa competência constitucional de controle externo que ficou na mão do Legislativo, ainda que ele o faça com um auxílio, com um subsídio, com o parecer não vinculativo, meramente opinativo do Tribunal de Contas. Ótimo. Aqui não tem muito problema, é o Tribunal de Contas fazendo aquilo que parece que ele surgiu para fazer, né? Parece que ele surgiu só para fazer isso. Mas o Supremo e a doutrina dizem o seguinte: quando a gente olha a amplitude dos poderes do Tribunal de Contas, a gente encontra algumas atribuições do Tribunal de Contas de controle externo que correm em paralelo ao Poder Legislativo. Em bom português, o Tribunal de Contas faz algumas coisas, decide algumas coisas de per si, no exercício do controle externo, independentemente do Legislativo, sem precisar passar pelo Legislativo. E, pelo contrário, o Legislativo não pode nem palpitar sobre o conteúdo de algumas decisões do Tribunal de Contas. Então, a doutrina pós-Constituição de 88 e o Supremo Tribunal Federal olha para o Tribunal de Contas e fala: o Tribunal de Contas ficou ali, parece um apêndice do Legislativo, mas quando a gente olha bem para ele, a gente vê que sim, tem horas que ele está lá só para auxiliar o Legislativo, mas em diversas outras dinâmicas o Tribunal de Contas faz coisas por si só, independentemente, à margem do Legislativo. Vou te dar um bom exemplo. Uma das competências do Tribunal de Contas é apreciar a concessão de aposentadorias. Então, alguém lá do Executivo aposenta. Os mecanismos lá do Executivo, as secretarias respectivas, faz lá
o deferimento da aposentadoria, vem para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas vai ter que confirmar que aquele processo de aposentadoria estava certo. A decisão do Tribunal de Contas, validando ou não a concessão de aposentadoria, ela é autônoma. Ela não está vinculada a um aval do Legislativo. O Legislativo não pode depois derrubar uma decisão contrária, por exemplo, do Tribunal de Contas, não homologando uma concessão de aposentadoria. Então esse é um exemplo de coisa, de competência que o Tribunal de Contas tem que não envolve o Legislativo. E aí, por isso, a conclusão doutrinária já validada pelo Supremo. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, mas quando a gente olha com lupa para esse organismo constitucional, para esse órgão constitucional, a gente tem que reconhecê-lo como um organismo, um órgão constitucionalmente autônomo. Ele não está lá apenas para auxiliar o Legislativo. Fechado? Esse é o nosso segundo braço, nosso segundo mecanismo dentro do desenho geral de um sistema de controle dentro da Constituição Federal. E qual é o terceiro mecanismo, pessoal? Você deve estar coçando a orelha aí, coçando a cabeça, né? Falando, pô, eu sei o controle interno e externo, o que mais que tem? Tem o controle social, né? Controle social, nós temos diversas formas de dar vazão ao controle vindo da própria sociedade. A sociedade de fora olha para o Estado e, seja acionando controle externo, seja acionando o controle interno, provoca, seja acionando o Ministério Público, seja acionando diretamente o Judiciário, por exemplo, via uma ação popular, vai lá e busca a correção de atos praticados no âmbito do Estado. Então esses são os três mecanismos, os três braços que a Constituição articula, ainda que de maneira assistemática, para colocar de pé aquela consequência da forma republicana de governo, responsabilização de governantes e de qualquer pessoa que manuseia a res pública. Fechado? Tranquilo? Ótimo. Esse é o nosso desenho geral. Quero avançar com algumas premissas com vocês. Vamos lá. Vamos olhar agora para a relação entre o controle interno e o controle externo. A relação entre o controle interno e o controle externo. Já entendemos a que cada um veio, o que cada um faz. Agora, existe uma ponte entre eles, criada ou estipulada ou levantada pela Constituição Federal. A Constituição Federal, de maneira expressa, lá no artigo 74, inciso 4, prevê que o sistema de controle interno tem o dever de apoiar o controle externo no exercício de sua missão constitucional. Meus caros, são realidades distintas, mas não podem ser ilhas, né? O controle externo e o controle interno têm que dialogar entre si. Tanto que a Constituição Federal trouxe que uma das funções do controle interno é apoiar o controle externo no exercício da sua missão constitucional. Fechado? Então existe uma ponte entre os dois mecanismos de controle. Feita essa premissa, revisado esse ponto, última revisão que eu trago para vocês diz respeito ao rol de poderes do Tribunal de Contas da União. Entendam bem o que eu vou dizer agora. Vejam, a Constituição Federal, lá no artigo 71, descreve um conjunto de competências, de poder-dever do Tribunal de Contas da União. E aí, meus caros, essa feição que a Constituição Federal deu ao Tribunal de Contas da União precisa ser respeitada pelos tribunais de contas dos estados, por força da previsão do artigo 75 da Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 75, prevê que o regramento da Constituição Federal para o Tribunal de Contas da União deve valer mutatis mutandis para os tribunais de contas dos estados. Então, é preciso levar o desenho da Constituição Federal previsto para o Tribunal de Contas da União para os tribunais de contas dos estados. É uma norma de simetria expressa. Simetria no sentido de espelhamento. O que o TCU faz, os TCS precisarão fazer também. É uma simetria constitucional entre os poderes e a feição do Tribunal de Contas da União e os poderes e a feição do Tribunal de Contas dos Estados. Tranquilo? E aí é onde entra a conexão com o nosso objeto aqui. Quando a gente olha para o artigo 71
da Constituição Federal, a gente olha para os poderes do Tribunal de Contas da União, não há nada no artigo 71 da Constituição Federal que determine ou que dê o poder do TCU determinar, impor obrigatoriamente que um mecanismo de controle interno faça uma auditoria, tal como apareceu lá na lei estadual. Então, não está dentre os poderes do Tribunal de Contas da União a possibilidade de determinar que um mecanismo de controle interno, exemplo, uma controladoria, execute, faça uma auditoria, tal como a gente viu lá na Lei Complementar Estadual, que é o objeto dessa ADI. Quando você olha para o artigo 71 com mais atenção, procurando ver se tem algo parecido, você encontra alguns incisos dignos de atenção, mas nenhum deles extrai ou dá base para esse poder do TCU. Então, por exemplo, artigo 71, inciso 4, está lá. A Constituição autoriza que o Tribunal de Contas da União, ele próprio, faça auditorias. Inclusive, o TCU pode, ele próprio, fazer auditorias em unidades administrativas do Executivo e do Judiciário. Então, o Tribunal de Contas pode ir lá no Executivo e fazer o controle. Ir lá no Judiciário e fazer o controle. Então, a auditoria que ele, TCU, faz. Agora, isso não significa que o TCU vai chegar lá, cruzar os braços e falar para o controle interno do Judiciário e do Executivo, faça você a auditoria, eu vou ficar esperando a tua resposta. Não, isso não está lá. Vamos pegar um outro inciso que você tem que conhecer, o inciso 9 do 71. A Constituição autoriza que o Tribunal de Contas da União fixe um prazo para que um determinado órgão ou entidade adote as providências necessárias para cumprir a lei, caso ele, TCU, identifique ou verifique uma ilegalidade. Então, é outra coisa também. TCU está lá, fazendo o controle externo, detecta um problema. O que ele faz? A Constituição está dando ao TCU o poder de fixar um prazo para a entidade, para o órgão que ele encontrou o problema, falando, encontrei esse problema aqui de ilegalidade, você vai ter aí 30 dias para adotar as providências necessárias para cumprir a lei e superar essa ilegalidade. É um poder forte, incisivo do TCU? Sim, mas não é um poder de determinar a auditoria internamente. Fechado? Então, de novo, no 71 da Constituição Federal não tem nada equivalente no TCU da Constituição Federal, no artigo 71 da Constituição Federal, que dá os poderes do TCU, não há nada equivalente àquela previsão da Constituição, da Lei Complementar Estadual. Então esse é o pano de fundo que a gente tem que ver aquele objeto. Naquele objeto, no objeto dessa ADI, a gente tem uma Lei Complementar Estadual que confere ao Tribunal de Contas do Estado o poder de determinar que mecanismos de controle interno execute e faça auditorias e compartilhe o resultado. Será que pode isso? Creio que pelas premissas você já consegue antecipar a resposta, né? É inconstitucional por violar o princípio da separação dos poderes e os sistemas de controle externo e interno, norma estadual que confere ao Tribunal de Contas local a prerrogativa de determinar a realização de auditorias aos órgãos de controle interno de cada poder. Beleza? Vamos ver a fundamentação da Corte. Antes disso, uma questão preliminar hiper mega enrolada. Hiper mega enrolada. Que a FGV vai cobrar na sua prova. Olha o rolo. Eu adoro um rolo. Adoro esses rolos, né? Eu gosto de dar aula disso aqui porque eu gosto de desenrolar esses temas. Esses trecos aqui. Mas eu tive que ler algumas vezes para poder entender o que estava acontecendo, porque eu não me lembro de um caso parecido com esse. E modéstia à parte, minha memória é muito boa. Se eu não lembro, provavelmente a FGV também não vai ter encontrado nada muito recente, vai chamar a atenção da sua banca examinadora. Acompanhe o que eu vou falar para você, o que eu vou falar para vocês aqui. Isso aqui vai dar uma questão de prova que vai ser difícil até para você entender o que os caras estão cobrando, porque é um negócio enrolado mesmo. Olha só a encrenca. Essa ADI 5705, foi ajuizada em face daquele dispositivo que eu li com vocês na apresentação dessa ADI. Aquele dispositivo, 61, salvo engano, né, inciso primeiro,
é a redação originária da lei. É a redação originária da lei. Então, como é que aconteceu as coisas? Nós estamos lá com uma lei, nós tínhamos lá uma lei em 2000, em 2000 vem aquela lei complementar com aquele objeto. Desde o nascimento da lei, muitas críticas àquele dispositivo e àquela intromissão do Tribunal de Contas em prefeituras, no governo estadual, etc. Aí começa o rolo. Em 2015, vai um projeto de lei do presidente do Tribunal de Contas com a finalidade de mudar aquela lei complementar, que é a lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, mas o projeto que sai da presidência do TCE voltava-se a alterar outros dispositivos. Não era o objetivo trocar, mexer naquele artigo 61. Tranquilo? Porém, no processo legislativo, inaugurado ali por esse projeto de 2015, vem um parlamentar e apresenta uma emenda para mudar aquele artigo 61, inciso 1º, e tirar justamente essa expressão problemática que a gente está examinando aqui, por determinação do Tribunal de Contas. E isso passa. E aí, portanto, aquela lei complementar de 2000 é alterada em 2015 e a redação nova do 61, inciso 1º, não tem mais aquele comando problemático. Aí você deve estar pensando, ufa, resolver a questão, né? Resposta, não. Criaram um problema dentro do problema. Por quê, pessoal? Não vou detalhar isso aqui tanto, senão a gente não sai do lugar, né? Já até me alonguei demais nas explicações, mas é um tema que a gente já trabalhou aqui. Veja, projeto de lei de iniciativa privativa do presidente do Tribunal de Contas. Aspectos orgânicos do Tribunal de Contas a serem versados por lei estão sob iniciativa privativa do presidente do Tribunal de Contas. E tratando-se de matéria de iniciativa legislativa privativa, o poder de emenda parlamentar é reduzido. Tem que guardar pertinência temática com o projeto originário e não pode gerar despesa. O problema é que o projeto de lei que o presidente do TCE trouxe para alterar aquela legislação de 2000, lá em 2015, não versava em nada sobre os poderes do TCE. E, portanto, aquela emenda parlamentar que alterou o 61 não tinha pertinência temática com o projeto de lei originário. Emenda parlamentar que exorbitou as possibilidades de emendas parlamentares diante de um projeto de lei de iniciativa privativa. O que aconteceu? Ajuizaram uma ADI no Supremo Tribunal Federal antes dessa daqui que a gente está estudando. ADI 5442. ADI 5442. E aí, o que se discutiu nessa ADI? Discutiu-se não a redação originária que a gente está vendo agora, discutiu-se a redação que o processo legislativo de 2015 deu. Aquela redação que tirou o problema do 61, parágrafo 1º, tirou o problema que a gente está examinando, né? Está examinando nessa ADI 5705, mas deixou outro. Deixou o problema do vício de iniciativa, da exorbitância do poder parlamentar. E aí, o que o Supremo fez? Lá em 2016, o Supremo, em medida cautelar nessa ADI aqui, suspendeu a eficácia daquela alteração do artigo 61, parágrafo 1º, que havia tirado a expressão problemática. Tá. E aí, professor? Já me deu nó. O que está acontecendo? Aconteceu o seguinte, efeito repristinatório da medida cautelar, né, pessoal? Veja, redação originária de 2000, da lei complementar em 2000, problemática. Vem processo legislativo de 2015, altera a redação do 61, inciso 1º, tira o problema. Só que porque veio por meio de emenda parlamentar, a redação nova, que foi conferida lá, vem viciada.
ADI no Supremo para atacar esse vício de excesso do poder de emenda parlamentar naquele projeto de lei apresentado pelo presidente do TCE. O Supremo vai, na ADI 5442, o Supremo vai lá em 2016 e dá a medida cautelar, suspendendo a eficácia da alteração. Bom, se o Supremo deu medida cautelar suspendendo a eficácia da alteração, a redação nova que foi dada para o 61, inciso 1º, sai do mundo jurídico. E volta quem? Volta a redação originária. Aquela que a gente trouxe no primeiro slide. Que também é problemática, por outros motivos, que a gente já viu. É o denominado efeito repristinatório, que existe na medida cautelar e existe também na decisão de inconstitucionalidade, pelo menos quando não há modulação temporal dos efeitos. Moral da história, pessoal. Por conta da medida cautelar concedida pelo Supremo na DI 5442 e o efeito repristinatório que dela decorre, a redação originária do artigo 61, inciso 1º daquela lei complementar de 2000, volta a valer. E aí volta a ter o problema originário. E aí, por conta disso, surge essa ADI 5705. Surge a ADI 5705 para fazer o quê? Para atacar a redação originária do 61, inciso 1º, que foi objeto de efeito repristinatório. Fechado? E o Supremo Tribunal Federal teve que examinar todo esse rolê aqui, pessoal, como questão preliminar. E o Supremo validou essa possibilidade. Tá bom? O Supremo disse, tá certo, governador. Quem ajuizou a ADI, essa daqui, foi o governador de Santa Catarina. O Supremo disse, o governador tá certo. Bem, independentemente do que aconteceu lá na ADI 5442, o governador está sujeito ao 61, inciso 1º na redação originária, porque deu efeito repristinatório. Tá na mesa esse dispositivo? Tá. É legítimo que ele queira atacar essa redação. Tá bom? Isso não saiu no informativo, mas saiu na ementa do julgado. Eu vou ler com vocês. Tá bom? Então, olha lá, ó. Em razão do efeito repristinatório inerente ao sistema de controle concentrado de constitucionalidade, ele está citando o dispositivo da lei que dá essa consequência da medida cautelar. É permitido ao requerente impugnar não só o ato normativo revogador, tido por inconstitucional, como também, eventualmente, o ato normativo revogado que voltou a viger justamente por conta do efeito repristinatório, caso ele, do mesmo modo, seja incompatível com o texto constitucional precedente. A gente está acostumado a ver isso daqui numa mesma ADI, né? Numa mesma ADI. O legitimado ataca o dispositivo vigente e tenta derrubar ele por inconstitucionalidade. Aí ele fala, bom, se eu derrubar esse dispositivo por efeito repristinatório, pode voltar, por exemplo, à redação originária. E eu olho para a redação originária, eu vejo que tem o mesmo problema ou um outro problema. O Supremo diz, você então, legitimado ativo, ataque toda a cadeia normativa. Ataca o vigente agora e ataca tudo que está para trás, porque se a gente tirar o vigente, vai voltar à tona a redação originária, se for o caso, né, de dispositivos que foram sendo alterados com o tempo. A gente está acostumado a pensar isso, ou ver isso com mais frequência, numa mesma ADI. O problema é que, nesse caso aqui, nós temos essa discussão de cadeia normativa em ADIs diferentes. Né? E aí vem o Supremo preliminar. É pacífica a jurisprudência do Supremo quanto à exigência de impugnação específica da integralidade da norma questionada sob pena de não conhecimento total ou parcial da ação direta. No caso, a hora em debate, embora o pedido tenha sido a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo lá da lei complementar, a fundamentação apresentada pelo governador se restringiu à expressão ou por determinação do Tribunal de Contas. Então, o Supremo entendeu possível esse desdobramento da análise da cadeia normativa em duas ADIs, por conta até mesmo da diversidade de problemas, né? Na ADI 5442 era um problema relativo à emenda parlamentar. Aqui na 5705 é um problema relativo a outra discussão sobre sistema de controle interno e externo. Tranquilo? Só para não deixar em aberto, né? O que virou dessa ADI 5442? Ela não saiu no informativo que a gente está vendo, mas ela foi julgada em conjunto com a 5705. Claro, né? Que bom que o Supremo fez isso. Então, olha só, o Supremo julgou assim, julgou primeiro a 5442 para derrubar a alteração do 61, inciso 1º, lá de 2015, por conta do vício de emenda parlamentar.
difícil extrapolação do poder de emenda parlamentar. Bom, então derrubou a redação nova do 61, inciso 1º, repristinou a redação originária. E aí o Supremo vem e julga 5705 para atacar, para deliberar sobre a redação originária naquele tópico lá, né, que a gente está estudando. E aí, ao julgar agora, sim, voltando para 5705, disse que era um rolo, né? Tomou alguns minutos aqui. Para julgar 5705, o Supremo já entendeu que é inconstitucional. Basicamente, meus caros, por tudo que a gente viu lá atrás, né? Pelas premissas já deixaram evidenciada a fundamentação do Supremo. Agora, em síntese, a ideia primordial aqui é: por que essa alteração é inconstitucional? Ela é inconstitucional como um consectário do princípio da separação dos poderes. A Constituição Federal, quando desenha o controle externo e o controle interno, ela não coloca nenhuma hierarquia entre eles. Não há hierarquia entre os mecanismos de controle interno e os mecanismos de controle externo, vindo do Legislativo e do Tribunal de Contas. Separação dos poderes impede a ascendência de uma ideia de um instituto sobre o outro se não houver correspondência na Constituição Federal, como não há, igual a gente viu lá olhando para o artigo 71 da Constituição Federal, que dá os poderes do TCU. Então a gente precisa ser zeloso com a separação dos poderes. O desenho constitucional trazido pela Constituição Federal para a União tem que valer para os estados também, até mesmo por força do princípio da simetria descrito pelo artigo 75 da Constituição Federal. Então essa é a ideia central. Vocês vão ver aqui que os fundamentos da decisão não vão além daquilo que a gente já revisou anteriormente. Então veja, o sistema de controle externo a cargo do Congresso é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas, ao passo que o sistema de controle interno é exercido por órgãos de auditoria e ou controladoria de cada um dos poderes, de forma integrada e no âmbito de suas respectivas estruturas. Ambos possuem regras, procedimentos, órgãos e instituições próprias. Ambos o quê? Sistema de controle interno e sistema de controle externo. De modo que, para cada um, há atribuições específicas a serem desempenhadas dentro de suas respectivas áreas de atuação. Na espécie, a norma impugnada estabelece que o controle interno no âmbito estadual será exercido por iniciativa do próprio poder ou por determinação do Tribunal de Contas. A expressão por determinação possui sentido de subordinação hierárquica e confere ao Tribunal de Contas Estadual a faculdade de exigir dos órgãos de controle interno a realização de ações específicas. E isso viola a separação dos poderes, e isso viola o desenho que a Constituição Federal deu para esses dois braços de controle, o interno e o externo. Portanto, a relação entre os sistemas de controle interno e externo é horizontal e cooperativa. Lembra lá do 74, inciso 4º? O controle interno tem o dever de cooperar, de auxiliar que o controle externo cumpra sua missão constitucional. Auxiliar, cooperar, não é submeter-se a ele, né? Não há hierarquia entre eles, de modo que seria impróprio submeter a atuação dos órgãos de controle interno, vinculados às estruturas hierárquicas de cada poder, às determinações e diretrizes do Tribunal de Contas. Então, com base em eles e os entendimentos, o plenário da unanimidade conheceu parcialmente a ação e nessa extensão julgou parcialmente procedente para declarar a nulidade parcial com redução de texto do 61, inciso 1º. Nulidade parcial com redução de texto, né? Então, vai lá no 61, inciso 1º, pega a expressão por determinação do Tribunal de Contas e suprime. Inconstitucionalidade parcial. É possível. O que não pode é o veto parcial, né? O governador não poderia vetar lá só um pedacinho de um dispositivo, tem que vetar o dispositivo inteiro. Inconstitucionalidade parcial pode. Pega o dispositivo e tira só aquilo que está ruim e joga fora. Isso é a técnica de declaração de nulidade parcial com redução de texto. Fechado? Praticamente metade da aula para explicar esse julgado, que é de longe o mais enrolado do nosso encontro de hoje. Vamos seguir? Temos ainda mais 3 julgamentos, mas aqui a gente tem julgados bem mais palatáveis. Vamos lá. Seguindo para o tema 1286 da repercussão geral, meus caros. Olha só que interessante, né? No tema 1286 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal vai julgar um recurso extraordinário que foi tirado, que foi interposto contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida em sede de representação de inconstitucionalidade.
que é a ADI estadual, né? Então, em bom português, ajuizaram uma ADI estadual perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, atacando esse dispositivo de uma determinada lei estadual. E o TJ julgou essa representação de inconstitucionalidade, julgou essa ADI estadual, e contra essa decisão do Tribunal de Justiça, houve um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, em torno do qual se reconheceu a repercussão geral, e a Corte está aqui julgando o RE com repercussão geral desse caso. Fechado? Então, qual que é o problema? Qual que é o dispositivo? Qual que é o objeto dessa discussão? A gente tem um recurso extraordinário, pessoal, mas que não veicula um caso concreto, né? Como regra, discussões constitucionais que chegam ao Supremo via recurso extraordinário com repercussão geral, tem lá na base um problema concreto. A litigando contra B, um problema lá de direito, que tem uma questão incidental de inconstitucionalidade, que faz chegar a discussão no Supremo. Aqui não. Aqui a coisa já nasce em abstrato já. É o TJ julgando uma ADI estadual e dessa decisão coube um RE para o Supremo. E qual era a discussão? A discussão era esse dispositivo aqui, ó. Olha que dispositivo interessante na perspectiva de direitos da pessoa com deficiência e direitos da infância e juventude, um tema bem importante para constitucional, para direitos humanos também. Lei estadual que prevê o seguinte: hipermercados, supermercados e estabelecimentos congêneres devem disponibilizar carrinhos de compras adaptados com assentos para receber crianças portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. São conceitos diferentes, né? Na proporção de 5% do total de carrinhos oferecidos aos clientes. Tranquilo? Uma lei estadual que cria uma obrigação para esses determinados estabelecimentos, hipermercados, supermercados e congêneres, consistentes em viabilizar da sua frota, por assim dizer, 5% de carrinhos adaptados para crianças portadoras de deficiência ou crianças com deficiência, né? Portadores de deficiência é uma terminologia já ultrapassada, ou crianças com mobilidade reduzida. Então, são conceitos diferentes, vale a pena depois você passar os olhos no Estatuto da Pessoa com Deficiência ou na Lei de Acessibilidade, lá de 89, para você ver a diferenciação entre as ideias. Não vou falar aqui, senão a gente não sai do lugar. Beleza. O TJ julgou essa ADI improcedente, reconheceu a lei como constitucional. E aí, em face dessa decisão, foi interposto um recurso extraordinário. Só para você, eu acho que eu não trouxe essas considerações como premissa, não trouxe, mas só para a gente não perder a oportunidade. Lembra lá, meus caros, no controle de constitucionalidade, a gente tem duas grandes construções pela Constituição, várias na verdade, né? Mas de maneira sintética, a gente tem toda uma discussão de controle de constitucionalidade que tem como parâmetro, tem como referência a Constituição Federal. Então, é o controle de constitucionalidade à luz da Constituição Federal, que vai poder ser realizada de maneira difusa por qualquer órgão do Judiciário no Brasil, ou de maneira concentrada pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é uma discussão. E a gente tem também uma outra perspectiva de discussão de controle de constitucionalidade em face da Constituição estadual. A Constituição estadual também é baliza, também é parâmetro, também é referência de controle de constitucionalidade de leis e atos normativos estaduais e municipais. E nessa perspectiva, a gente tem, inclusive, a possibilidade de um controle abstrato, concentrado, de constitucionalidade à luz da Constituição estadual realizada pelo Tribunal de Justiça, no âmbito dos estados. Previsão do artigo 125, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então, é dentro dessa segunda perspectiva que a gente está encontrando esse caso. A Constituição Federal fala em uma representação de inconstitucionalidade perante o TJ. O TJ vai poder fazer um controle de constitucionalidade à luz da Constituição estadual. O Supremo é o guardião da Constituição Federal. O Tribunal de Justiça é o guardião da Constituição estadual. Igual existe a ADI para o Supremo, vai haver a ADI, ou a representação de inconstitucionalidade para o Tribunal de Justiça. E a Constituição do Estado pode, inclusive, prever outros instrumentos, né,
pode prever uma ação declaratória de constitucionalidade, pode prever até mesmo a DPF no âmbito dos estados. Fechado? É isso que a gente está vendo aqui. E aí olha só que peculiar, esse é um ponto importante e bem avançado do controle de constitucionalidade. Como regra, a decisão do Tribunal de Justiça, quando julga uma ADI estadual, uma representação de constitucionalidade, como regra, ela é irrecorrível. Por que ela é irrecorrível? Porque a palavra final sobre a interpretação da Constituição do Estado é do órgão de cúpula do Judiciário do Estado, Tribunal de Justiça. É uma consequência da autonomia do Estado-membro. Ele que dá a sua última palavra sobre a Constituição estadual. Porém, contudo, entretanto, todavia, em casos excepcionais, admite-se que contra a decisão do TJ proferida em sede de controle de constitucionalidade estadual, se tire um recurso para o Supremo. O recurso extraordinário. E é um recurso extraordinário diferente, como eu havia antecipado para vocês. Por que ele é diferente? Porque, no geral, os recursos extraordinários surgem de processos subjetivos, né? Uma ação de contrato, uma ação penal, enfim. O RE surge de processos objetivos. Aqui não. Aqui é um RE de um processo objetivo. Porque lá no TJ, quando se ajuiza uma ADI estadual, está discutindo em abstrato a constitucionalidade de uma lei estadual ou de uma lei municipal. E quando é que cabe? Quando que dá essa exceção? São dois casos, eu vou revisar só um com vocês. Esse é o mais importante. Se vai caber, vamos falar completo, vai caber recurso extraordinário contra a decisão do Tribunal de Justiça que julga uma ADI estadual se o parâmetro empregado pelo Tribunal de Justiça para fazer o controle de constitucionalidade estadual tiver correspondência com a Constituição Federal, for uma norma de observância obrigatória da Constituição. Então, a lógica é a seguinte, o TJ está julgando a ADI estadual. Quando ele julga a ADI estadual, ele não pode usar a Constituição Federal. Não, o TJ julga a ADI estadual olhando para a Constituição estadual. Agora, quando ele pensar da Constituição estadual como parâmetro, como referência, como base para julgar aquela ADI estadual, um dispositivo da Constituição estadual que está lá na Constituição estadual, porque aquilo é uma norma de observância obrigatória constante da Constituição Federal, o TJ está julgando, está dando, na verdade, a sua visão sobre uma disposição que tem correspondência na Constituição Federal. Então, sempre que o parâmetro empregado pelo Tribunal de Justiça, quando fizer o controle concentrado abstrato de constitucionalidade no âmbito estadual, for uma norma da Constituição Estadual de observância obrigatória extraída da Constituição Federal, vai ser possível caber. Vai ser cabível o recurso extraordinário. Por quê? Porque senão a gente estaria dando para o TJ a última palavra sobre uma disposição que, na verdade, é da Constituição Federal. E a última palavra sobre disposições da Constituição Federal tem que ser do Supremo e não do TJ. Então vamos imaginar que ele está lá usando... Vamos pegar o caso anterior, né? O TJ está julgando uma ADI estadual em torno de um poder do Tribunal de Contas do Estado. Ok. Então, o TJ está olhando um dispositivo da Constituição Estadual. Ah, mas esse dispositivo da Constituição Estadual, que dá um poder do Tribunal de Contas do Estado, só está lá na Constituição Estadual por força do 75 da Constituição Federal, que diz tudo que for poder do Tribunal de Contas da União tem que ser poder do Tribunal de Contas do Estado. Então, na verdade, o parâmetro empregado pelo TJ está materialmente escrito, né? Está formalmente escrito na Constituição Estadual, mas ele é um espelho do que consta na Constituição Federal. E aí a palavra final tem que ser do Supremo, portanto, tem que habilitar um recurso extraordinário para o Supremo. Isso aqui não é uma banalidade, tá? Isso aqui não é uma banalidade. Espero que tenha ficado claro. Ótimo. Por isso que coube um RE. Por que coube um RE aqui, pessoal? Porque, veja, o que se discutiu nessa ADI estadual? Quais foram os problemas levantados? Primeiro, um problema de usurpação de competência legislativa da União. O legitimado ativo lá que ajuizou essa ADI estadual disse que o Estado estaria usurpando competência legislativa da União. E ainda aventou-se também violação a princípios constitucionais, livre iniciativa, isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. E aí o TJ, quando julga com essa massa de disposições constitucionais, vai estar julgando com um conteúdo que tem correspondência na Constituição Federal, é norma de observância obrigatória, o RE vai subir, como subiu.
Tá bom? Então, o que se discutiu aqui? Primeiro discutiu-se se o Estado poderia fixar, via legislativa, via sua competência legislativa, esse tipo de obrigação para esses estabelecimentos, e também discutiu-se, né, uma violação ao princípio da livre iniciativa e da isonomia, que a gente vai revisar na sequência. Rapidamente aqui, pessoal, o que a gente precisa revisar? Primeiro, a gente precisa revisar, sob o ponto de vista da inconstitucionalidade formal, a competência constitucional relativa a pessoas com deficiência. Então, a gente tem, na Constituição Federal, alguns pacotes de competência, tanto competência material como competência legislativa, que direta ou indiretamente se conectam com pessoas com deficiência, que é o tema de fundo dessa nossa lei estadual. Então, a gente tem uma competência material comum de União, Estados, DF e municípios, para cuidar da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, lembrando que a Constituição Federal usou a terminologia da época, né? Hoje a gente fala só pessoas com deficiência. Então, o artigo 23, inciso 1º, permite que todos os entes da Federação Brasileira atuem materialmente para cuidar da proteção e garantia das pessoas com deficiência, inclusive crianças, evidentemente. E aí, além disso, a gente tem uma competência legislativa, que, direta e indiretamente, permitem que estados legislem sobre esse tema. Então, há uma competência legislativa concorrente de União, Estados e DF, primeiro, para legislar sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, inciso 14, esse é o principal. Mas, além disso, a gente sabe que existem outras regrinhas lá do artigo 24, competência legislativa concorrente, que permitem alcançar interesses de pessoas com deficiência. Então, sempre que pode ser uma legislação de consumo que leve em consideração as particularidades da relação de consumo que envolve uma pessoa com deficiência, inciso 5º do artigo 24. Pode ser uma legislação sobre saúde, que vai pensar uma determinada demanda de saúde da pessoa com deficiência. Então, é importante você ter em perspectiva que o assunto pessoa com deficiência é um assunto que está dentro do alcance da competência material dos estados e competência legislativa dos estados também. Competência material comum, então todo mundo pode trabalhar nessa matéria, e competência legislativa concorrente. Então, União, Estados e DF podem legislar. E aí, claro, na competência legislativa concorrente, artigo 24, União, Lei Federal de Normas Gerais, Estados, Lei Estadual, suplementando, né? Atacando, complementando a legislação federal sem violar a Lei Federal de Normas Gerais. Tranquilo? Além disso, a gente também vai ter nessa repercussão geral, a título de premissa, a título de revisão, o debate sobre a violação de dois princípios constitucionais, o princípio da isonomia e o princípio da livre iniciativa. Isonomia, vou ser bem rápido aqui, né? Todo mundo já sabe. Por que se alegou violação à isonomia? A lógica da discussão foi a seguinte: a lei exigiu o percentual apenas de um determinado segmento da rede varejista. Então, vamos pegar lá uma loja de material para construção. Tem loja de material para construção grandes, né? Que disponibilizam carrinhos para os seus clientes. E essas lojas de materiais, essas lojas de departamento, por exemplo, que disponibilizam carrinhos, não estão sob o alcance da lei estadual, que atacou apenas, que direcionou a obrigação apenas para hipermercados, supermercados e estabelecimentos congêneres. Então, é daí a argumentação de violação ao princípio da isonomia. E, por fim, também tem uma argumentação de violação ao princípio da livre iniciativa. Livre iniciativa, meus caros, lembre-se, é um fundamento da República Federativa do Brasil, artigo 1º, inciso 4º, e é também um fundamento da ordem econômica, artigo 170, caput. E a livre iniciativa nada mais é do que um desdobramento de um direito geral de liberdade, né? Todos nós temos um direito à liberdade, e a livre iniciativa é a liberdade projetada no desenvolvimento de atividades econômicas, atividades empresariais. Todo mundo tem o direito fundamental, baseado na liberdade, de explorar e desenvolver atividades econômicas e empresariais sem uma intervenção indevida, desproporcional, desarrazoada do Estado. Agora, livre iniciativa não confere um poder absoluto para o indivíduo. Claro, evidentemente, né? A liberdade convive com possíveis restrições vindas do Estado, desde que essas restrições, essas contenções para a livre iniciativa existam para
proteger outros valores constitucionais que estejam em jogo e desde que sejam também restrições proporcionais que passem no teste de proporcionalidade. Então você vai pôr na balança livre iniciativa de um lado e do outro lado, por exemplo, promover direitos da pessoa com deficiência e vai fazer o juízo de proporcionalidade e razoabilidade. Fechado? Muito comum, pessoal, praticamente regra, né? Que sempre que nós temos o ataque de uma lei que cria obrigação para um segmento empresarial, é muito comum que, se essa discussão chegar no Supremo, vai chegar embutida também uma discussão sobre livre iniciativa, tá bom? E do outro lado da balança vai ter, em geral, direitos do consumidor, saúde, direitos de idosos, crianças, pessoa com deficiência, é onde vai estar a balança. O Supremo pôs tudo na balança e entendeu, primeiro, que o Estado poderia legislar tal como legislou e ao fazê-lo, não violou a Constituição Federal. O Supremo entendeu que é constitucional a lei estadual que impõe essa obrigatoriedade de adaptação de percentual de carrinhos de compras para transporte de crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. Então o Supremo entendeu que não afronta isonomia, razoabilidade, proporcionalidade, livre iniciativa, a lei estadual que determina essa obrigação. Isso aqui vai cair no seu ENAM, tá? Quem ainda não fez ou vai fazer, é uma aposta minha para o próximo ENAM, agora de outubro. Fundamentos do julgado, pessoal. Fundamentos do julgado. Antes, mais uma questão preliminar, mas não se assuste com aquela do julgado anterior, né, que foi bem cabeluda. Essa daqui é bem tranquila mesmo. Professor, por que você faz isso? Não saiu no informativo, mas saiu na ementa, ou às vezes nem saiu na ementa, saiu só na íntegra do julgado. Por que eu trago isso, pessoal? Porque são discussões de processo constitucional, né? São discussões de processo constitucional que você precisa saber. Isso cai em prova muito, porque é difícil. Questões difíceis, dá para tirar várias questões difíceis dessas discussões prévias ou preliminares em sede de ADI, de repercussão geral. Aqui, bem tranquilo, né? Bem tranquilo. O que aconteceu? Ajuizaram a ADI estadual contra uma determinada lei lá do Estado de São Paulo. No curso do processo, lá no Tribunal de Justiça, a lei originária foi revogada. Mas o conteúdo da lei revogada foi 100% incorporado numa lei estadual maior, que consolidou diplomas estaduais relativos a direitos da pessoa com deficiência no âmbito do Estado. Então os estados às vezes fazem isso, e é bacana, né, pessoal? Porque às vezes vai pingando lei pequenininha sobre direitos da pessoa com deficiência e vai se esparramando ao longo do tempo, essas leis vão perdendo um pouco a referência. Aí o que o Estado fez? Olhou para todas as leis que estavam vigentes, revogou todas e consolidou o texto num diploma único. Consolida direitos da pessoa com deficiência no Estado de São Paulo. E um dos dispositivos pegou aquele lá, daquela leizinha, era uma lei de um artigo só, hipermercados, supermercados, estabelecimentos congêneros deverão, colocou aqui na lei consolidada. Aí vem uma discussão, será que esse movimento legislativo impacta o julgamento do caso? E a resposta do Supremo foi não impacta, né? A revogação pura e simples pode impactar o julgamento de uma ADI, por exemplo. Se tem lá um julgamento uma ADI tramitando no Supremo, a lei foi revogada, o Supremo, em 99% dos casos, reconhece a perda do objeto, a perda superveniente do objeto, prejudicado o julgamento de mérito, a ação é extinta, sem julgamento. Tá bom? Agora aqui, não foi uma revogação pura e simples, foi uma revogação, mas que manteve a continuidade normativa daquela regra. Revogou de um lado, surgiu de outro. Então o Supremo não viu nenhum prejuízo, né? O Supremo não viu nenhum prejuízo, isso saiu da ementa do julgado. Vejam, a revogação da lei impugnada e a incorporação de seu conteúdo em nova legislação não acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, dada a persistência da controvérsia e a relevância do tema, evidenciada pela existência de normas similares em outros entes federativos. Aí vem o porquê da repercussão geral. A repercussão geral é reconhecida porque o problema de fundo importa para aquele caso, mas importa também para a generalidade da sociedade brasileira. Então, o fato de ter havido a revogação lá, não, por si só não foi um problema, porque foi revogada, mas continuou em uma outra lei, mas além disso, a discussão em si importa, porque tem normas similares em outros entes federativos. Aí vem o Supremo na ementa. A jurisprudência da Corte orienta-se no sentido de que a prejudicialidade do caso concreto
não impede a análise da questão de fundo e a fixação de tese em repercussão geral. Não é propriamente o nosso caso, que no caso concreto não houve prejudicialidade, a lei ainda está lá no estado de São Paulo, mas o Supremo recobre essa ideia, né, que é bem polêmica em processo civil. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, está lá pendente de julgamento. Por algum motivo, o caso concreto de fundo, especialmente quando é processo subjetivo, tem um prejuízo no julgamento. Vamos imaginar que tudo começa com uma discussão de ordem contratual. E aí perde o objeto do contrato lá na origem. Mas está lá o recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Será que o prejuízo do caso originário prejudica o recurso do julgamento extraordinário? Prejudica o julgamento do recurso extraordinário, perdão? A perda do objeto, prejuízo lá do caso originário, contamina o RE com repercussão geral reconhecida? O Supremo diz, não, nem nesses casos contamina, nem nesses casos prejudica, imagina agora. A doutrina não gosta disso, tá? Tem muito doutrinador de processo civil que acha isso um absurdo. Como é que o Supremo vai julgar um recurso extraordinário e fixar a tese de uma repercussão geral se o caso concreto lá da base morreu, não tem mais objeto, perdeu, está prejudicado? A doutrina fala que é um espírito sem corpo, é uma tese de repercussão geral em abstrata que não tem correspondência com a realidade mais porque o caso concreto morreu. Perdeu o objeto, está prejudicado. De todo modo, o Supremo não tem escutado essa crítica doutrinária e tem julgado várias repercussões gerais que são espíritos sem corpos, né? Eu gosto dessa expressão do processo civil, não me lembro de quem é. Eu costumo dar crédito, né, para o autor, mas eu não me lembro quem foi. Não me lembro. Enfim, superada a discussão preliminar, vamos ver o julgamento no mérito, né? No mérito a gente já praticamente antecipou aqui, né? Primeiro, o Supremo vai e valida a possibilidade do Estado legislar sobre essa matéria, artigo 23 e artigo 24 da Constituição Federal, e depois ele vai e valida materialmente que a lei é constitucional. Então vamos ver. Compete à União, Estados, DF e aos municípios cuidar da proteção e garantia das pessoas com deficiência, 23, inciso 2º, bem como legislar concorrentemente sobre a proteção integral de tais pessoas, sob defesa da saúde e do consumo. Então são bem aqueles dispositivos que eu já antecipei para vocês. Então, sob o ponto de vista formal, a lei é constitucional. Agora vamos ver materialmente se a lei é constitucional. Aí o Supremo vem. A respeito do princípio da isonomia, a discriminação realizada pelo legislador, não extensiva a todo comércio varejista, possui justificativa legítima no tempo considerável que os consumidores e suas famílias passam em hipermercados, supermercados e estabelecimentos similares. O Supremo está dizendo o seguinte, uma família com criança com deficiência até pode ir numa loja de materiais para construções e precisar de um carrinho adaptado. Mas ela vai uma vez a cada 6 meses, 1 ano, e olhe lá. Agora, no mercado, né, fazer compra, a família vai toda semana, ou a cada 15 dias, ou vai com muito mais frequência. Então, há uma razão de tratamento diferenciado para hipermercados, supermercados e estabelecimentos congêneres. É possível destacar esse grupo dentro do comércio varejista como um todo. E aí, meus amigos, onde há fundamentação para diferenciação, o tratamento jurídico pode ser diferente. É tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. Há um fator de desigualdade, de desnivelamento para hipermercados, supermercados e estabelecimentos congêneres, a ponto de, para eles, haver uma obrigação também diferente. Então, com essa medida, o objetivo é se efetivar a proteção de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, de modo a promover a acessibilidade. E aí, vem o Supremo falando sobre livre iniciativa, bem nos termos que eu mencionei para vocês anteriormente. Livre iniciativa é um valor constitucional, precisa estar na régua do legislador. O legislador não pode ignorar a livre iniciativa sempre que for criar obrigações que repercutam na liberdade de desenvolvimento de atividades empresariais e econômicas. O legislador tem que estar atento, porque ele não pode tolher indevidamente a livre iniciativa, mas a livre iniciativa convive com outros valores constitucionais. Essa é a jurisprudência do Supremo. Então, conforme a jurisprudência dessa Corte, apesar de potenciais restrições da livre iniciativa, são constitucionais normas estaduais que buscam promover a acessibilidade de pessoas com deficiência e sua completa inclusão no tecido social. É a balança, né? Ademais, não existe ofensa à proporcionalidade e razoabilidade na medida em que
os carrinhos de compra são aptos a transportar crianças com deficiência ou mobilidade reduzida, mesmo que isso não seja sua função principal. E a lei estadual impugnada complementa o regime estadual atual, em plena conformidade com o sistema constitucional de repartição de competência, no contexto da promoção de uma maior acessibilidade dessa porção da população, e a adaptação orienta-se para apenas um percentual dos carrinhos, em proporção que se alinha a outras obrigações semelhantes. Aí é um teste de proporcionalidade que o Supremo validou aqui. Portanto, a lei, aí diz lá, o TJ, quando julgou a representação de inconstitucionalidade, julgou ela improcedente, ou seja, entendeu que a lei é constitucional. Diante da posterior revogação dessa lei, o Supremo afastou qualquer potencial alegação de prejudicialidade, haja vista a continuidade normativa com a incorporação do teor impugnado na norma revogadora e a adoção de legislação semelhante em termos semelhantes por outros entes federativos, a gente já viu isso anteriormente, e aí com base nesses e em outros entendimentos, o plenário da unanimidade apreciou o tema, negou provimento ao recurso extraordinário, então manteve a decisão do tribunal e fixou a tese que a gente viu anteriormente e a gente vai rever agora. Tá bom? Tranquilo? Julgado um pouquinho mais tranquilo, né, pessoal? Só discussões um pouco mais laterais em livre iniciativa, um pouquinho de discussão mais peculiar na isonomia ali, mas nada muito fora do esquadro. Fechado? Vamos lá? Temos tempo ainda para mais os nossos outros 2 julgamentos. Dois ou três? Deixa eu só me recuperar aqui. Não, são 3 julgamentos. Foram só 3 julgamentos nesse informativo, é verdade. É verdade, são só 3 julgamentos. Vamos lá. Temos tempo, então, aqui. Corri no julgado 2, talvez desnecessariamente. Mas espero que tenha ficado claro. São 3 julgamentos aqui, me confundi. Eu já estou preparando o próximo, né? Em geral, quando eu gravo o informativo da semana, eu já estou com a próxima aula pronto para terminar. E às vezes dá uma embananada aqui. Vamos lá. Esse é um caso que se você já tentou estudar esse informativo sozinho, tomara que não, espero que você esteja me esperando, né, para chegar no informativo. Esse é um julgado meio feio, né? Você passa o olho e fala, poxa vida, Estatuto Nacional de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, uma discussão sobre transportador autônomo de cargas, misericórdia, onde que eu vou usar isso aqui na minha vida? Isso aqui não vai cair no concurso. O professor Vinícius Opone tem certeza de que não vai abordar no Jurisprudência em Pauta. Pois bem, estou abordando no Jurisprudência em Pauta. Então, é um julgado meio feio? Sim, é um julgado meio feio. Nesse sentido, né? Me perdoem aí quem adora tributário, empresarial, não são as minhas matérias favoritas, né? Para um bom promotor, justiça tributária e empresarial, a gente sobrevive. A gente não sabe, a gente sobrevive. Mas, de todo modo, tem discussões importantes e relativamente tranquilas que a gente consegue extrair desse tema aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos com calma. Você vai ver que não é nada muito... Ele é feio, mas ele é bem palatável, bem tranquilo de você articular. Então, nessa ADI, examinou-se como objeto o artigo 18F, que foi inserido pela Lei Complementar número 188, Lei Complementar Federal número 188 de 2021, na Lei Complementar número 123 de 2006, que é o nosso conhecido Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Microempresa, ME, Empresa de Pequeno Porte, EPP. Aí, professor, o que é o MEI mesmo? ME é microempresa e o MEI é microempresa individual. Então, são expressões que a gente precisa dominar quando vai olhar o regramento, especialmente o tributário, né? Da ME, MEI e EPP. Ok, então, grosso modo, o que aconteceu? Nós temos uma lei complementar lá de 2006, a Lei Complementar 123, que dá o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Ok. Em 2021, essa lei foi alterada pela Lei Complementar 188 para inserir o artigo 18F no Estatuto Nacional da ME e EPP. E o que é esse artigo 18F? Aí onde a parte em que o julgado fica feio, só que a gente olha de longe, de lado, para não se assustar com a feiura dele. Então, o que esse 18F fez? Bem simples. Esse 18F coloca uma nova categoria profissional dentro do regime de microempresa.
E com isso, projeta para essa categoria profissional o regramento especial de microempresa que consta dessa lei. E qual é a categoria profissional respectiva? O transportador autônomo de cargas. Eu não preciso saber o que é transportador autônomo de cargas, eu não preciso saber qual é o regramento diferenciado que a lei traz para a microempresa. Não, eu só preciso saber isso, que a lei veio para incluir, encorpar, agregar mais uma categoria profissional dentro do regime de microempresa. Qual categoria? O transportador autônomo de cargas. Quando você lê propriamente o artigo 18F, e eu não coloquei ele inteiro aqui, você vai ver que ele é cheio de detalhes, né? Mas a gente não precisa se preocupar sobre isso. Mas, em síntese, o que a gente tem lá na descrição do 18F? A gente vai ter, por exemplo, a previsão do limite de receita da atividade do transportador para que ele se enquadre como um microempresário. Você vai ter lá valores sobre o valor mensal da contribuição que ele tem que pagar. Então, são detalhamentos que você não precisa se importar aqui. Fechado? Beleza. Entendemos o objeto, vamos ver o porquê que ele está sendo discutido em sede de ADI no Supremo, e aí você vai ver como tem discussões interessantes aqui, que são gerais, importantes para o constitucional e para o tributário como um todo. Primeiro grande problema, primeiro grande vício apontado. Um vício de iniciativa legislativa. Por quê? Porque essa lei complementar que fez nascer o 18F teve origem parlamentar. E esse vício toca a uma discussão geral que cai na sua prova, de constitucional e de tributário, que é em que medida, ou melhor, se e em que medida pode haver iniciativa parlamentar em leis que têm conteúdo tributário. Será que leis que versam sobre regramento tributário são de iniciativa privativa do chefe do executivo? Esse é o pano de fundo do primeiro vício. Porque esse 18F surge para um projeto de lei de iniciativa parlamentar. Segundo vício, segundo problema. Esse aqui é talvez o grande problema de direito constitucional, financeiro, tributário dos últimos anos. A lei, quando inseriu o 18F, trouxe uma perspectiva de renúncia de receita, sem a estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro, violando com isso o artigo 113 do ADCT. Eu vou mostrar ele para vocês daqui a um pouco, fiquem tranquilos. Então a lógica do legitimado ativo foi a seguinte, tá, bonito, né? Estão fazendo média lá com os transportadores autônomos de cargas, tratando eles como microempresários individuais, submetendo eles, sujeitando eles, portanto, a um regime diferenciado de microempresa que a lei traz. Mas ao fazer isso, estão deixando de recolher tributos. Porque quando pegam essa categoria que estava na regra geral de tributação e joga na regra especial, está deixando de recolher um pedaço de tributos. Isso é renúncia de receita. E para renúncia de receita, a Constituição exige, lá na DCT 113, que se estime o impacto orçamentário e financeiro. Eu não posso ficar pondo gente, tratando categorias econômicas aí, profissionais como MEI, levando renúncia de receita sem fazer a conta. Aí isso quebra o país. Essa é a argumentação. Esses dois vícios que vieram à tona. Tá bom? Para a gente poder trabalhar com o julgamento de mérito, assim, no fundo, na questão de fundo, né? O que a gente precisa revisar? 3 pontos de revisão e a gente já vai dar quase que um spoiler do julgamento de mérito, que tem coisa que na revisão a gente não consegue deixar de antecipar. Então, primeiro ponto, vou chamar a atenção para você, às vezes você nunca se atentou para esses dispositivos da Constituição Federal, mas você precisa lembrar, meus caros, que a Constituição Federal, quando versa sobre a ordem econômica, dá ou fixa a referência de que precisa haver um tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte. A gente tem, talvez você nunca tenha lido com a atenção devida, o artigo 179 da Constituição Federal,
que diz expressamente: União, Estados, DF e municípios dispensarão as MEs e as EPPs, assim definidas em lei, um tratamento jurídico diferenciado, com o fim de incentivá-las pela simplificação de suas obrigações. Não é só tributária, né? Simplificações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Então, o objetivo da Constituição aqui é bastante óbvio. Vamos estimular o desenvolvimento de empresas menores, enquadráveis como microempresa ou empresa de pequeno porte, porque a atividade econômica desses espaços é muito importante para o país. Gera renda, gera emprego, dissemina a atividade econômica no território brasileiro, sai da concentração de grandes cidades, tem muito ganho para a sociedade, para o Estado brasileiros, estimular ME e EPP. Ponto. Além dessa previsão do artigo 179, você encontra também uma outra previsão importante que faz alusão a ME e EPP lá no artigo 146 da Constituição Federal. O artigo 146 da Constituição Federal traz uma série de matérias que estão sob reserva de lei complementar. Então, há uma reserva de lei complementar para a União estabelecer normas gerais em matéria tributária. E dentre essas normas gerais estão aquelas que vão definir justamente o tratamento diferenciado e favorecido para os MEs, as MEs e as EPPs. Por isso que a lei nacional que versa sobre essa matéria é a Lei Complementar 123 de 2006. Então a gente conjuga o 179 com o 146 da Constituição Federal e tira dele essa reserva de lei complementar para essa finalidade de tratamento diferenciado e favorecido para ME e EPP, pelo menos no que toca à matéria tributária. Fechado? Não é o foco aqui, né? A gente não precisa avançar tanto, mas não para não perder a oportunidade, se você nunca leu a Lei Complementar 123, eu recomendo cautela. Só leia se tiver expressa no seu edital, tá bom? Mas o que a Lei Complementar 123 faz? Ela faz basicamente o seguinte: ela olha para as figuras de sociedades empresárias, sociedades simples e empresárias individuais. A carreata está passando agora na avenida, que é bem do meu lado. Então, desculpa o barulho se você estiver pegando. Acho que está pegando, né? O microfone está balançando aqui. Então, veja. Então, o que a lei faz? Ela olha para essas figuras empresariais e para os empresários individuais e, basicamente, define um limite de faturamento anual. Então, se você tem uma sociedade empresária que está dentro do limite do faturamento anual, ela vai se enquadrar ou como microempresa ou como empresa de pequeno porte, e aí atrai todo o regramento diferenciado que tem na Lei Complementar 123. Então é meio que matemático, né? E em que consiste o regime tributário diferenciado da Lei 123, da Lei Complementar 123? É o Simples Nacional. Uma série de tributos passíveis de incidência na atividade econômica daquela empresa. Então, tributos da União, tributos dos estados e dos municípios, são todos concentrados numa única apuração, numa única guia de pagamento, né? E aí o empresário vai lá, paga, isso vai para um caixa geral que depois é dividido. O valor é dividido proporcionalmente entre os entes federativos. Isso facilita muito, em vez do empresário lidar com a União, lidar com o estado, lidar com o município, ele lida com o fisco como um todo, paga essa guia, tem um sistema otimizado ali, né? Eu não sou contador, mas todo mundo diz que é muito facilitar, muito fácil, perto da contabilidade geral de empresas que não se enquadram como ME ou EPP. Beleza? Então, é basicamente isso que a Lei Complementar 123 faz. Claro, estou simplificando ao extremo, né? Tem algumas outras ideias lá importantes de tratamento diferenciado, mas, grosso modo, é isso. Beleza. Então, essa é a primeira revisão que eu queria fazer com vocês. Segunda revisão que eu quero fazer com vocês é a seguinte: iniciativa legislativa em matéria tributária. A gente já viu isso algumas vezes aqui no Jurisprudência em Pauta. Isso não é mais um tema aprofundado para vocês, isso é um tema básico, tá? Veja, meus caros, no processo legislativo, a fase inicial é conhecida como iniciativa legislativa. Ok. E como regra geral, nós temos uma iniciativa legislativa geral ou comum. Como assim, professor? Então, para as matérias em geral, que vão ser tratadas por lei,
qualquer membro do Legislativo, qualquer comissão do Legislativo e o próprio chefe do Poder Executivo vão poder apresentar projetos de lei. Então, o regramento geral da iniciativa legislativa é iniciativa legislativa comum. Comum por quê? Porque parlamentares, comissões do Legislativo e chefe do Executivo, se entenderem pertinente, podem ir e apresentar um projeto de lei para versar sobre aquelas matérias, de modo geral. Porém, a Constituição Federal olhou para algumas matérias que precisam ser tratadas por lei e para essas matérias, de maneira excepcional, fixou uma iniciativa legislativa privativa. Então, para essas matérias excepcionais, o Constituinte tirou da iniciativa comum e deu privativamente para algumas autoridades. E aí a gente tem o rol de matérias de iniciativa legislativa privativa. E para isso a gente precisa saber de quem é essa iniciativa. O rol mais comum é o do 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, que conferiu, que estipulou, que listou uma série de matérias de iniciativa legislativa privativa do presidente da República. Esse dispositivo é muito importante, ela é uma norma geral de processo legislativo. Tudo aquilo que está na Constituição Federal para o presidente da República vale para os governadores no âmbito dos estados, vale para os prefeitos no âmbito dos municípios. Fechado? E aí, quando esse é o único rol? Não, tem matéria que é de iniciativa privativa dos tribunais de justiça, tem matérias que é de iniciativa privativa do Supremo, tem matéria que é de iniciativa legislativa privativa do MP, da Defensoria Pública, Tribunal de Contas, tem uma série de róis. O rol mais importante é o 61, parágrafo 1º, porque ele fala daquilo que só o chefe do executivo pode provocar o processo legislativo. E aí, qual que é o problema? O problema está em você olhar para esse rol e entender bem as leis em matéria tributária. Meus caros, quando a gente lê o 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, a gente encontra, de relevante para a nossa discussão aqui, em matéria tributária, a gente encontra o inciso 2º, a linha B. Então, é iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, normas que versem sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária, opa, acendeu a luzinha, e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Então, pera lá. A única menção à matéria tributária constante do 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, que é o rol de matérias de iniciativa legislativa e privativa do Presidente da República, trava a matéria tributária no âmbito dos territórios. E esse dispositivo não pode ser interpretado extensivamente porque ele é uma exceção. A regra é iniciativa legislativa comum. Isso aqui é exceção. Não pode ser interpretado extensivamente. Portanto, trocando em miúdos, não há nada no 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, que estipule que para a matéria tributária há uma iniciativa legislativa privativa do chefe do executivo. Isso não existe. E se não está aqui, está na regra geral. Portanto, para a matéria tributária, nós temos a regra geral de iniciativa comum, de iniciativa geral. Parlamentar pode apresentar, comissão pode apresentar, chefe do executivo pode apresentar também. Tranquilo? Fechado? Ótimo. Última premissa, já estamos caminhando para o final. Tema importante da moda na jurisdição constitucional, renúncia de receitas. Já vimos isso, salvo engano, em 1 ou 2 episódios atrás, né? Meus caros, renúncia de receita. O que é a renúncia de receita? Renúncia de receita nada mais é do que uma opção, um instituto, uma construção que resulta na não arrecadação de uma receita possível. Então, a renúncia de receita se traduz ou ganha vida por meio de diversos institutos. Pode ser a isenção, a anistia, a diminuição de base de cálculo, diminuição de alíquota. Vários institutos do direito tributário, do direito financeiro, podem ser empregados, de modo que o resultado final significa que o Estado está arrecadando menos do que ele arrecadaria se ele não tivesse lançado mão desse dispositivo. Isso é renúncia de receita em sentido amplo, né?
E aí, meus caros, há uma grande preocupação com a figura da renúncia de receita, o conhecido gasto tributário também. E uma dessas, temos preocupações na Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente lá no artigo 14 da LRF, que dá diversas balizas para poder implementar uma renúncia de receita, mas de maneira muito básica, a gente encontra a previsão do ADCT, artigo 113, que foi inserido por emenda, salvo engano, uma emenda de 2019. Me falha a memória agora o número da emenda constitucional. Então, houve uma emenda constitucional que inseriu o artigo 113 no ADCT, que diz o seguinte: a proposição legislativa que crie ou altere despesas obrigatórias ou que crie ou altere renúncia de receita deverá ser acompanhada de estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Veja, o constituinte derivado reformador, que alterou o ADCT aqui para nascer o 113, errou, né? Errou por quê? Porque esse cara aqui não é transitório, ele é um dispositivo temporário, é um dispositivo permanente. Ele poderia estar lá nas regras de processo legislativo, estar lá nas regras de normas de direito financeiro da Constituição Federal, artigo 61, 67, 68, sei lá. Podia ter enfiado ele lá, enfiar aqui no 113 do ADCT. Mas o que esse dispositivo quer? Ele quer o seguinte: toda proposição legislativa que vai impactar o equilíbrio fiscal, seja aumentando despesa obrigatória, seja diminuindo receita, renúncia de receita, tem que vir acompanhada da estimativa do impacto orçamentário e financeiro. Veja, o 113 não está pedindo compensação. Ah, você quer criar despesa obrigatória? Então mostra onde você vai cortar. Ou você quer fazer renúncia de receita? Então mostra de onde você vai tirar esse valor para equilibrar. Não está pedindo equilíbrio fiscal, está pedindo informação, estimativa. Ó, eu vou criar uma despesa obrigatória nova, ou eu vou aumentar a renúncia de receita, mostra o tamanho do buraco que vai resultar dessa providência. Só uma estimativa. Então é um ônus para quem vai apresentar o projeto. A proposição legislativa tem que trazer essa estimativa. Se não trouxer, o projeto de lei está viciado em inconstitucionalidade formal. O Supremo já fez isso em alguns casos. E última informação sobre esse 113. Está no ADCT. O Supremo diz que vale para a União sempre, não tem nada de transitório nele, e é norma de observância obrigatória para todo mundo. Vale nos estados, vale nos municípios, vale no DF também. Tá bom? Esse ADCT 113 é muito importante, muito interessante. E aí a gente volta para o problema. No problema a gente teve, na ADI 7086, aquele 18F surgindo de um processo legislativo de iniciativa de parlamentar, e temos também a discussão de que esse 18F lá da lei do Estatuto da Pessoa, da Microempresa, né, não teria vindo acompanhado da estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Esses dois problemas. E aí, o que o Supremo entendeu? O Supremo entendeu que o dispositivo é constitucional, pessoal. Ele não tem vício de iniciativa e não configura renúncia de receita. Norma que inclui transportadores autônomos de cargas no regime do Simples Nacional mediante enquadramento como microempresário individual nos termos do 18F da Lei 123 de 2006, incluído pela 188 de 2021. E por que é constitucional? Como é que o Supremo limpou os vícios? Veja, o Supremo começa recobrando o espírito da lei. A Lei Complementar 188 de 2021, de iniciativa parlamentar, alterou o Estatuto Nacional da AME e EPP para permitir o enquadramento dos transportadores autônomos de cargas como MEI, com efeitos tributários e previdenciários próprios do regime simplificado que essa lei versa. Primeiro ponto. A lei teve iniciativa parlamentar. Isso torna a lei viciada na origem? Sob o ponto de vista formal, conforme a jurisprudência dessa corte, não há inconstitucionalidade por vício de iniciativa, uma vez que, em matéria tributária, a gente já viu isso na premissa, a deflagração de processo legislativo não se limita ao chefe do Poder Executivo, pois pode ser validamente instaurada por iniciativa parlamentar. Tem tese de repercussão geral nesse sentido, pessoal. O Supremo já disse textualmente, não há iniciativa privativa do chefe do Executivo para projetos de lei de matéria tributária, nem mesmo se o projeto de lei versar sobre renúncia, versar sobre benefício fiscal. Não existe. Não está no 61, parágrafo 1º. Matéria tributária pode fazer o que quiser.
parlamentar pode apresentar projeto de lei com qualquer conteúdo em matéria tributária. Não há nenhuma restrição, não há vício de iniciativa nesse ponto. Fechado? Jurisprudência pacífica, tem tema de repercussão geral sobre essa construção. Beleza. Então, primeiro problema derrubado. Segundo problema, sob o ponto de vista material. E aí, o que a gente faz com aquela exigência do 113 do ADCT e também depois reforçado pelo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal? O Supremo aqui é uma jurisprudência bem de tributário, né? O Supremo olha para o Simples Nacional e diz o seguinte: o fato de incluir alguém no Simples Nacional não significa renúncia de receita. Isso não é renúncia de receita. Eu disse para vocês que a renúncia de receita é uma categoria ampla que se faz presente sempre que o governo, o Estado, utiliza de alguns dos institutos lá do tributário ou do financeiro, que na prática significa que vai deixar de arrecadar aquilo que poderia fazer. Então isso pode se dar mediante diminuição da base de cálculo, de alíquota, por anistia, por isenção. Tem várias formas de dar vida à renúncia de receita. O Supremo olha para o Instituto, para a ideia de colocar alguém dentro do Simples Nacional e conclui: fazer isso não é renúncia de receita. Incluir uma categoria no Simples Nacional não é renúncia de receita, é apenas conferir a ele um regime jurídico próprio voltado à simplificação e racionalização das obrigações tributárias de IMS e EPPs. Então, se fazer isso não é renúncia de receita, não tem por que trazer à tona todas as balizas constitucionais sobre renúncia de receita, inclusive o 113 do ADCT. Então, nesse contexto, a inclusão dos transportadores autônomos no regime do MEI visa a formalização de uma categoria que historicamente esteve à margem de proteção previdenciária e promove maior inclusão social e ampliação da base contributiva. Ademais, o impacto financeiro sobre entidades paraestatais, aí tem uma discussão, isso aqui eu não vou avançar porque é muito residual, né? Impacto financeiro sobre o sistema S não invalida norma constitucionalmente autorizada, em especial diante da ausência de violação direta a direitos fundamentais ou cláusulas pétreas. Com base neles e outros entendimentos, o Supremo, por unanimidade, julgou improcedente a ação para assentar a constitucionalidade daquele dispositivo. Não vou aplicar aqui, pessoal, porque, primeiro, que não dá tempo, e segundo, porque não é tão importante. Ou primeiro, porque não é importante, e segundo, porque não dá tempo. Fechado? Se não é renúncia de receita, não tem por que trazer a baliza da renúncia de receita à tona. Então, o dispositivo é constitucional. Ufa! Chegamos ao final, vencemos, né? 3 julgados, eu falei 4. 4, salvo engano, é o próximo informativo que a gente vai trabalhar semana que vem. Então temos aí essa construção importante para vocês, né? Todos os julgados diferentes, né, meus caros? Falando sobre controle externo, falando sobre legislação de livre iniciativa, falando sobre estatuto da pessoa da microempresa, discussão sobre renúncia de receita, temas bem importantes para vocês. Chegamos ao final, meus caros, foi um prazer estar com vocês em mais um encontro aqui do Jurisprudência em Pauta. Peço desculpas pelo barulho ambiente, se pegou aí na captação, e se não pegou, peço desculpas pela minha desatenção quando a turma está fazendo a barulheira aqui do lado, né? E vive o direito constitucional de reunião e livre manifestação do pensamento, a gente convive com ele sendo legitimamente exercido aí, independentemente de quem esteja exercendo, né? E encerramos. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até semana que vem. Forte abraço.